Eu vou conversar agora com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui conosco no Visão CNN. E a gente traz o senhor nesse momento tão difícil em que a gente está completando um ano do primeiro caso registrado no Brasil. Então temos um ano de pandemia instalada no país. Qual é a sua avaliação sobre o cenário atual? Realmente agora é o pior desde o início da pandemia, doutor? Com certeza, Carlos. Pior momento. A gente tem indicador para isso, né? Nós temos a maior média móvel da pandemia nesse momento, né? A gente bateu o recorde por 2 dias seguidos de óbito, mais de 1.500 óbitos no Brasil. E a gente tem um número de casos ainda bastante elevado, ou seja, sem perspectiva de redução. Nós temos 17 capitais perto do colapso, né? Perto de saturar todo o sistema de saúde. A pandemia sendo impactante em muitas capitais e muitos estados, dificultando a transferência de paciente de um estado para o outro. E no contexto de uma nova variante mais transmissível e sem ter vacina suficiente. Então, realmente é o pior momento da pandemia que nós estamos vivendo. Agora, doutora, a gente tem aí uma atitude, como o senhor falou aí, dos estados, no sentido de restringir a movimentação das pessoas, mas que alguns cientistas, inclusive, têm se manifestado abertamente em público, achando que são medidas ainda muito tímidas, né? Medidas que talvez sejam insuficientes para barrar esse aumento que a gente está verificando e esse número que parece que as pessoas até se acostumaram com ele, né? Tão alto de mortos diário. O senhor acha que essas medidas são suficientes para conter o vírus? São insuficientes no contexto do nosso crescimento de número de casos, de hospitalizações e de internações. Então, a gente... Doutor, a gente está... Opa! Sim, agora a gente está ouvindo o senhor. Desculpa. Então, a gente tem um aumento crescente desses casos e a gente não tem perspectiva de redução, né? Porque a vacina ainda não está disponível para uma grande parte do grupo de risco e a gente tem muita dificuldade de implementar medidas de distanciamento, medidas mais bruscas como lockdown. Só para você ter uma ideia, o Reino Unido fez 3 lockdowns durante a pandemia. O último agora durou mais de 30 dias e com a redução importante no número de casos associado à ampla vacinação. E a gente vai ter dificuldade de estabelecer esses lockdowns em diversos estados, em diversas cidades, porque não existe um apoio do governo federal para esse tipo de medida. Não existe apoio para o aumento do número de leitos. Então, o cenário que a gente vislumbra nos próximos dias e semanas são um cenário bastante complicado, principalmente se replicar o que aconteceu em Manaus. A gente tem a Roberta Russo que quer fazer pergunta também. Vai, Roberta. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor. Qual que é o peso das novas cepas, das novas variantes que a gente vem falando tanto ao longo dos últimos meses, nesse repique que a gente vem acompanhando dos casos e nessa situação em números tão altos em várias regiões do nosso país ao mesmo tempo? Alguns especialistas vêm falando que, de fato, seriam de 30% a 50% mais contagiosas. Mas o que a gente sabe até agora, de fato, sobre essas novas variantes que estariam circulando entre a gente também há mais tempo, né, doutor? Ela é mais transmissível, está correta com essa informação de 30% a 50%, chegando até 60% mais transmissível. O paciente elimina por mais tempo o vírus, tem uma carga viral maior, né? Então transmite para mais pessoas, né? Aquela taxa de contágio, aquele R0 que a gente sempre comenta, ele é maior. Isso faz com que o número de casos aumente bruscamente, o número de internações também e o número de óbitos. Então é mais fácil o sistema de saúde colapsar, porque você não consegue abrir leitos na velocidade do crescimento do número de casos. E só medidas mais extremas podem impedir o colapso do sistema de saúde. É importante entender que essa variante se tornou predominante no Brasil. A gente tem reporte de vários pesquisadores e de institutos de pesquisa e do próprio laboratório de referência mostrando que ela está se espalhando no Brasil, está se tornando predominante, justamente por essa capacidade de maior transmissão. Então, o que a gente pode dizer é que a pandemia agora está sincronizando com a nova variante. Em vez da gente ter locais com pior momento, outros apresentando diminuição da média móvel, o que a gente pode experimentar no Brasil é muitos estados
vivendo o caos ao mesmo tempo. Isso vai ser muito difícil de lidar, porque você vai ter poucas oportunidades de transferência para outros estados, pouco recurso para manejar, poucas vacinas para disponibilizar mais para um estado ou para o outro. Nós temos também a pergunta do Kenzo Matida, diretamente de Brasília. Kenzo, é você. Obrigado, Carla. Doutor Croda, eu gostaria que o senhor avaliasse para a gente como o senhor vê essas medidas agora que estão sendo adotadas aí pelo Ministério da Saúde depois de um ano, depois do primeiro caso confirmado aqui no país. Além disso, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente um ponto de o que está gerando esse novo crescimento. É de fato a nova cepa? Ela de fato tem a transmissibilidade muito maior, como o senhor explicou, mas ela só está gerando todo esse repique nos hospitais que a gente tem visto? Ou também as festas que aconteceram, os feriados que aconteceram, medidas mais restritivas que deveriam ter sido feitas, por exemplo, no Carnaval. Isso é reflexo dessa flexibilização que aconteceu nos feriados ou da nova cepa? A gente não pode atribuir apenas a variante a esse aumento do número de casos, né? É uma combinação de fatores. A gente teve um período de muita aglomeração aí no Carnaval, né? A gente continua com poucas medidas preventivas, pouca adesão da população em relação às medidas preventivas, associada ao surgimento de uma nova variante e com um ritmo de vacinação muito lento. Então, eu poderia te dizer, Kenzo, que são esses três fatores: nova variante, aumento do contato entre as pessoas decorrido do Carnaval e uma vacinação muito lenta. E quanto às medidas do Ministério da Saúde que o Kenzo perguntou, por exemplo, a gente viu que primeiro era para os estados e municípios vacinarem com todas as vacinas disponíveis. Depois já se pediu que novamente se guardasse a vacina referente à segunda dose dos vacinados. O que a senhora tem a avaliar sobre isso? Eu acho que assim é muito pouca vacina, né? Assim, guardar ou já vacinar, aguardando o novo lote, não vai frear o ritmo da pandemia nesse momento, porque o ritmo de vacinação está muito lento. Então, a gente só vai normalizar isso em março, e a gente nem vacinou todos os idosos, por exemplo. Então, colocar todas as fichas na vacina nesse momento é arriscar demais, né? É arriscar perder muitas vidas, arriscar a submeter estados e municípios ao colapso do seu sistema de saúde. Importante ressaltar que o Ministério da Saúde, em nenhum momento, tem critérios técnicos claros em relação em quais cidades ou quais regiões devem adotar medidas mais restritivas, como lockdown. Todo o mundo, todos os países apresentam critérios técnicos bem elaborados em termos de incidência da doença, quer dizer, o número de casos, a velocidade que o número de novos casos está surgindo numa determinada região, o número de óbitos, o aumento do número de óbitos e a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva. O Ministério, durante toda a pandemia, não elaborou uma orientação técnica para estados e municípios. Não elaborou como deve ser feito essas medidas restritivas. Essa negação da técnica mais adequada para controle da pandemia no momento de caos não foi orientada pelo Ministério da Saúde. Cada estado adota um tipo de atitude perante a pandemia, o que de alguma forma não traz uniformidade e a gente em muitos momentos não vê impacto porque não é a medida mais adequada. Dr. Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, infectologista, a gente agradece mais uma vez os seus esclarecimentos, a sua ajuda para a população, para todos que estão nos assistindo aqui na CNN. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Carla, é um prazer estar com vocês aí.